Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos nos aproximando do Natal do Senhor Jesus. E como o Edgar nos disse, esse é um tempo muito importante para nós, que somos cristãos. É uma das datas mais importantes do cristianismo. Eu penso que esse texto de João, capítulo 3:16, ele dá o pano de fundo exato da vinda do Senhor Jesus, do porquê Jesus veio. Esse texto fala sobre quem também é Jesus de verdade. Quero convidar você para ler comigo esse texto, para a gente, não é ainda o nosso texto principal, básico, mas eu acho que ele nos ajuda já a compreender aquilo que nós queremos falar. Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a grande razão, esse é o grande motivo. Eu penso que esse texto já coloca a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, num outro patamar, numa outra dimensão. Nós compreendemos e acreditamos firmemente que o Natal, aquela cena tão simples em Belém, da Judéia, aquela, na verdade, era uma cena, apesar da simplicidade, que fazia parte de um plano muito especial, de uma conspiração, na verdade, no bom sentido da palavra, de uma conspiração de Deus para interferir na história da humanidade. Interferir na história da humanidade como um todo, e interferir na minha história, e interferir também na sua história. Então, na verdade, nós acreditamos que essa conspiração, ela foi feita desde a eternidade, ela foi arquitetada por Deus, ela foi planejada pelo Senhor. E essa conspiração, ela tem algumas fases. Ela foi elaborada secretamente, a Trindade se reuniu para elaborar essa conspiração. Ela foi gestada na eternidade, mas também, em algum outro momento da história da humanidade, ela precisou ser gritada no coração e nas mentes das pessoas, pela boca dos profetas, tantos profetas no Velho Testamento, tantas pessoas que foram repetindo, que foram sistematicamente falando: o Messias virá, o Messias vem, o Messias está perto, o Messias nascerá, como nós vimos o profeta Miqueias falando, vai ser em Belém, Efrata, essa aldeia pequena, lá perto de Jerusalém. Ela, embora pequena, ela será grande, porque dela nascerá o Messias, aquele que pastoreará as ovelhas, não só de Israel, mas de todo o mundo. Então os profetas foram sistematicamente criando uma expectativa do nascimento do Senhor Jesus. E aí o último momento, o penúltimo momento desse plano que o Senhor fez, dessa conspiração divina, nesse momento é esse movimento subversivo. Eu penso que toda a movimentação do Natal, ou na movimentação do Natal, nela havia um quê de subversão. A gente vai ver isso um pouco hoje, porque a gente está usando essa palavra subversivo na nossa fala de hoje. Então hoje falaremos especialmente sobre esse movimento subversivo. Bem, quando a gente fala de subversão, alguns princípios são logo percebidos por aquele que é subversivo. Então, o pastor Eugene Peterson, ele nos fala um pouco do que é um subversivo. Quais pensamentos estão por trás de uma ação subversiva? Em primeiro lugar, esse mundo como está, já está perdido. Esse mundo não tem mais jeito. Então o subversivo é aquela pessoa que está naturalmente inconformada com esse mundo, com esse estado de coisas. No coração do subversivo há um desejo por mudanças.
E eu penso que, nesse sentido, todos nós deveríamos ser um pouco subversivos, né? Por esse mundo que nós vivemos, é impossível nós aceitarmos um mundo onde crianças nascem com microcefalia. É impossível nós aceitarmos um mundo onde a corrupção a corrupção é o grande estilo de vida das pessoas. É impossível nós aceitarmos um mundo onde a guerra, onde os atentados, onde a agressividade é uma constante. E é uma possibilidade real na vida de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então o subversivo, ele chega a essa conclusão: do jeito que está, não dá. As coisas precisam mudar. E aí o subversivo entende que existe um outro mundo. Existe um mundo que virá. E esse mundo que virá, ele será melhor habitável. Ele terá uma estruturação diferente dessa estruturação. Se esse reino é um reino de guerra, se esse mundo é um mundo de guerra, nós esperamos que o outro seja um mundo de paz. Se esse é um mundo de desamor, nós esperamos que o outro seja de amor. Se esse é um mundo de morte, nós esperamos que o próximo seja de vida, e vida em abundância. Então o subversivo é aquele que espera um outro estado de coisas. É alguém que espera um outro mundo. E o subversivo, ele não tem um exército à sua disposição. Ele entende que também pelos meios usuais não se faz uma transformação profunda. Nem por um partido político, nem necessariamente por eleições, nem por revoluções. O subversivo tem métodos próprios. Ele tem armas próprias. E quando nós falamos do reino de Deus, quando nós falamos desse reino que nós esperamos, as armas do reino são muito diferentes. As armas do reino têm a ver com perdão, têm a ver com amor, tem a ver com acolhimento, tem a ver com justiça, tem a ver com paz, tem a ver com valores e princípios completamente diferentes dos valores e princípios desse estado de coisas, desse mundo onde nós estamos habitando, está cada vez mais difícil de habitar. Então, quando nós falamos de subversão, nós estamos falando disso. Nós estamos falando desse inconformismo com esse mundo que está perdido. Nós estamos falando de uma expectativa pela vinda de um outro mundo. E nós estamos falando também de uma participação efetiva do subversivo no estabelecimento de uma nova realidade. Ele não só espera, ele não só tem a expectativa, mas ele é alguém que está pessoalmente empenhado em que algo novo aconteça, em que uma outra realidade aconteça, em que uma outra realidade ocupe o lugar dessa realidade velha, dessa realidade antiga. Não dá para você ler ali, mas eu leio para você também uma outra fala do pastor Eugene Peterson. Ele diz assim, falando a respeito de Jesus e falando a respeito do Evangelho. Ele fala, é difícil descobrir um detalhe na história do Evangelho que não fosse na época e ainda hoje esquecido por ser improvável, posto de lado, por ser comum e rejeitado por ser ilegal. Nós estamos vivendo um tempo de Natal. Eu fico pensando que a gente faz coisas assim mirabolantes no Natal. Nós comemos desesperadamente no Natal. Nós viajamos, nós nos reunimos com os nossos familiares, passeamos, fazemos 1001 coisas, 1001 atividades. E o que é verdadeiramente o Natal, nós muitas vezes colocamos de lado. Porque o Natal é o aniversário de Jesus. No Natal, nós lembramos do nascimento de Jesus. E é impressionante como nós colocamos de lado o aniversariante. Eu não sei se você já foi a alguma festa de aniversário,
em que ninguém cumprimentou o aniversariante, em que ninguém deu um abraço no aniversariante, ninguém deu um presente para o aniversariante, as pessoas simplesmente ignoraram o aniversariante. Eu não sei se você já foi a algum aniversário assim. Eu nunca fui, eu nunca participei. E eu acharia muito estranho se algum dia eu fosse numa festa de aniversário em que o aniversariante é tremendamente ignorado. É claro que os cristãos pensam em Jesus no Natal, mas a grande maioria das pessoas, simplesmente, na festa de aniversário de Jesus, o ignoram. Aproveitam o feriado, aproveitam a oportunidade, aproveitam a tradição natalina, mas não reverenciam o aniversariante. É isso que o pastor Eugene Peterson está falando aqui. No Evangelho, muitas vezes nós deixamos as coisas simples de lado. Sob a superfície da formalidade, porém, e por trás das cenas improváveis, cada um estava efetivamente inaugurando o reino. O Evangelho fala da inauguração do reino. Todos os atos do Evangelho falam da vinda do reino de Deus. Por exemplo, uma concepção ilegítima, como foi suposto. Algumas pessoas no tempo de Jesus não acreditavam nessa história de nascimento virginal. Como assim nascer de uma virgem? As pessoas achavam um absurdo essa história. Como hoje, antigamente também as pessoas falavam, essa história está muito mal contada. Que história é essa de Jesus nascer de uma virgem? Isso é sinal do reino de Deus. Uma concepção ilegítima, alguns supõem pelo menos assim. O nascimento numa manjedoura, o rei, o Deus Todo-Poderoso nascer numa manjedoura, o silêncio, lá em Nazaré, o tempo que ele ficou, dos 2, 3 anos até a sua juventude, a vida adulta, esse tempo de Jesus, esse tempo de silêncio lá em Nazaré, é o reino de Deus chegando. A secularidade de Galileia, ou seja, Jesus morar numa terra de pagãos, curas no sábado, orações no Getsêmani, morte de criminoso, como criminoso, a água batismal, o pão eucarístico, o vinho, tudo isso é subversão. Tudo isso é sinal do reino de Deus. E como essas coisas, elas passam assim, por conta da simplicidade delas, elas passam ao largo, nós nos distraímos. E não percebemos que ali tem o sinal do reino de Deus. Ali tem o movimento de Deus na nossa história. Ali tem a ação de Deus vindo ao nosso encontro para nos restaurar, para nos salvar. O pastor Eugene Peterson está nos chamando a atenção para nós tomarmos cuidado com a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, mas ele não é simplista. Ele é simples na sua concepção. Porque Jesus tem a nítida intenção de capturar os corações que entenderam o seu movimento subversivo. Então, o subversivo é como Jesus. O próprio pastor Eugene Peterson, no seu livro, ele fala sobre Jesus como modelo de subversivo. É isso que eu quero dizer. Ele fala de Jesus como sendo esse subversivo que vem ao mundo, mas chora por causa do mundo. Ele vem ao mundo e confronta os valores desse mundo. Ele vem ao mundo e ele trabalha efetivamente pela vinda de um outro reino, de um outro mundo. Vamos voltar um pouco no Evangelho, olhar um pouco para o Evangelho e ver como se deu o nascimento de Jesus
principalmente na narrativa do evangelista Mateus. Mas vamos falar um pouco dos outros evangelistas. Embora não venha em primeiro lugar lá no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo da Bíblia. Logo no início da era cristã, o evangelista Marcos, ele já contou a história de Jesus. O que nos chama a atenção no Evangelho de Marcos é que não há nenhuma narrativa do nascimento de Jesus no Evangelho de Marcos. Ele já começa com o ministério de Jesus. Marcos é muito prático, Marcos é da ação, Marcos é objetivo. Então ele não se prende ao início da história de Jesus, mas ele focaliza a sua narrativa no ministério, efetivamente no ministério do Senhor. E por muitos anos, no primeiro século da era cristã, foi o Evangelho de Marcos que alimentou o coração dos cristãos. Era o Evangelho de Marcos a grande referência para os cristãos. Mas o que foi acontecendo é que no decorrer do tempo, as pessoas começaram a ter uma concepção equivocada a respeito de Jesus. As pessoas começaram a acreditar que Jesus era, na verdade, uma aparição. Jesus não havia nascido. Jesus não era humano. É como se ele fosse uma aparição espiritual. Porque as pessoas não acreditavam que uma pessoa tão pura, tão santa, poderia pisar nesse mundo. Poderia habitar o corpo de um outro ser humano. Então eles começaram a pensar dessa maneira e deram origem a um pensamento, a uma concepção teológica da época, chamada docetismo. E os docetistas acreditavam nisso. Não há encarnação. Há apenas uma aparição espiritual de Jesus. Assim como outras aparições do Velho Testamento. Para corrigir esse problema, outros evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os evangelhos, aí pegando principalmente o nascimento de Jesus. Nós temos dois evangelistas que falam do nascimento de Jesus. O evangelista Mateus e o evangelista Lucas. Mateus e Lucas olham para o mesmo fato, para a mesma perspectiva, mas com características completamente diferentes. Mas apesar das diferenças que há na narração de um e de outro, as histórias deles, eu acredito, são complementares. Elas não têm contradições. Elas se complementam. Apenas algumas diferenças sobre a narrativa de Mateus e a narrativa de Lucas. Por exemplo, as duas narrativas começam com a genealogia. Só que a genealogia de Mateus era um pouco mais curta do que a genealogia de Lucas. A genealogia de Lucas liga Jesus a Adão. A genealogia de Mateus liga Jesus a Abraão. Uma outra diferença é que quando José precisou ir para Belém, na narrativa de Mateus, é como se ele não estivesse em Belém. Ele vai para Belém. Na narrativa de Lucas, ele já está em Belém. Tem outras características também desses dois evangelistas. Por exemplo, a narrativa de Lucas é uma narrativa onde os fatos se dão mais durante o dia. É durante o dia, por exemplo, que os pais de Jesus levam Jesus para o templo. É durante o dia que há a visita de Isabel e Maria. Então as coisas em Lucas acontecem de dia. As coisas em Mateus acontecem de noite. É de noite que os pastores são avisados pelos anjos do nascimento de Jesus. Uma outra característica da narrativa de Mateus e Lucas é que a narrativa de Mateus é uma narrativa dramática. Por exemplo, é em Mateus, a gente vai ver daqui a pouco, que Herodes manda matar os pequenos, as crianças com menos de 2 anos, para também matar Jesus. Então, é no Evangelho de Mateus que há a fuga, é no Evangelho de Mateus que há a tensão, que há o medo.
O evangelho de Lucas é um evangelho, nesse aspecto, um pouco mais terno. Lucas, por exemplo, é mais poético. É em Lucas que tem as orações, a oração de Maria, o cântico de Maria, o cântico de Simeão, o cântico dos anjos. Então as coisas em Lucas são suaves. Os fatos em Mateus, eles são profundamente dramáticos. Nós acreditamos, e é isso que nós estamos afirmando nessa série, que o nascimento de Jesus é muito mais do que o nascimento de uma criança que deu certo. É muito mais do que isso. No Natal, nós não comemoramos apenas o nascimento de uma criança num lugar pobre, num distrito em Belém, como tantas outras crianças que nascem em lugares pobres, em situações como aquela situação que Jesus nasceu. É muito mais do que isso. No nascimento de Jesus, tem marcas do sobrenatural. O sobrenatural está presente. A ação sobrenatural de Deus é constante e é presente nas narrativas dos evangelistas. Por exemplo, nós já nos referimos a respeito disso, o nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu numa dinâmica completamente diferente de qualquer outro ser humano. Um exemplo disso é a genealogia de Jesus, seja em Mateus, seja em Lucas. Na genealogia de Jesus, assim como em qualquer outra genealogia de qualquer outro judeu, geralmente as mulheres não são mencionadas. Algumas mulheres são mencionadas, é verdade, aqui na genealogia de Jesus, mas não é usual. Raabe, por exemplo, foi mencionada na genealogia de Jesus. Tamar, uma outra mulher, foi mencionada na genealogia de Jesus. Betseba, também uma outra, terceira mulher, foi mencionada na genealogia de Jesus. E Maria foi mencionada, a mãe de Jesus foi mencionada na sua genealogia. Isso não era usual, não é usual, porque na concepção judaica, o pai é o cabeça da família. Então os pais são mencionados na genealogia. Por exemplo, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. É assim que a genealogia acontece. Os homens sendo mencionados, os cabeças sendo mencionados. Até Maria, ou antes de Maria, quando a mulher é mencionada, o marido é mencionado primeiro. Mas quando chega nesse ponto, aqui entre Abraão e Jesus, tem séculos e milênios, tá? Essa reticência aí tem muita coisa entre elas, tá bom? Entre esses três pontinhos aí. Tanto é que esse Jacó, que Jacó gerou José, esse Jacó não é o Jacó patriarca, é outro Jacó lá na frente, lá no futuro em relação ao patriarca. Então, lá na frente, versículo 16, diz assim, Jacó gerou José, marido de Maria, e aqui tem um destaque, da qual, em relação a Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Não é do qual. Não é de José que nasce Jesus. Jesus nasce de Maria. E o anjo fala exatamente isso para José em sonho, aqui mesmo no Evangelho de Mateus. O que está nela é obra do Espírito Santo. E isso coloca Jesus, meus queridos, numa outra dimensão, porque ele é o Filho de Deus. Mesmo sendo filho da humanidade de Maria, ele é o Filho de Deus. Então a marca que tem do sobrenatural aqui é o nascimento virginal de Jesus. É por isso que Jesus é a grande conexão que existe entre a nossa humanidade perdida
e a santidade de Deus. É por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Porque ele tem em si a natureza divina. E ele tem em si a natureza humana. Jesus é o único 200% da história, porque ele é 100% ser humano. E ele é 100% divino. E isso é perceptível aqui na cena do Natal. É na cena do Natal que nós vemos essa maravilha da ação sobrenatural de Deus na história da humanidade. É por isso que os profetas alardeavam no Velho Testamento dizendo acerca do Messias. E de que o nascimento do Messias era um fato que com certeza dividiria a história da humanidade. Como de fato dividiu. E como de fato continua dividindo. É por isso que a história de Jesus, é por isso que o nascimento de Jesus divide a história. Por mais que as pessoas não creiam, ou sejam resistentes em crer, nós estamos em 2015 depois de Cristo. Sejam ateus, sejam cristãos, todos nós vivemos no ano do Senhor, no ano Domini, no ano de Cristo. Cristo divide a história, não só cronologicamente, mas ele continua dividindo histórias no aspecto existencial. Cristo proporciona uma outra existência para aqueles que nele crê. É por isso que crer no nascimento virginal de Jesus é tão importante. É por isso que há esse destaque na genealogia de Jesus. O que está em Maria é do Espírito Santo. Um outro sinal, uma outra marca sobrenatural na cena do Natal, são os sonhos reveladores. É através dos sonhos que Deus fala com José. É interessante que esse é o segundo José da Bíblia que é sonhador. O primeiro José, que nós chamamos de José do Egito, lá bem do início da Bíblia, ele tinha essa sensibilidade de ouvir Deus através dos sonhos. E esse José aqui, esposo de Maria, guardião de Jesus, ele também tem a sensibilidade de ouvir Deus através dos sonhos. Especialmente em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, o texto fala que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De novo, esse sonho de José é extremamente revelador. Primeiro porque havia já no coração de José um mal-entendido absurdo. Imagine José, noivo de Maria, prometido em casamento para Maria, era assim que se fazia antigamente. Os pais da moça faziam um contrato com os pais do moço e os dois acertavam um contrato de casamento. Então a família de Maria já havia acertado com a família de José, haviam combinado o casamento dos dois, então eram noivos, pensando na nossa cultura. E nesse período de noivado, José descobre que a sua noiva está grávida e ele não havia tido relacionamento sexual com ela. E ele fica desesperado, angustiado com isso. Nas leis antigas, se José denunciasse Maria, ela poderia ser condenada à pena capital, à pena de morte, por apedrejamento. O que José pensa em fazer? Sendo justo, sendo íntegro, sendo honesto, sendo amoroso,
Não foi à toa que ele foi escolhido como guardião de Jesus, pela integridade dele, pela honestidade dele, pela bondade dele. Então, por conta de todas essas virtudes, José teve uma ideia de fugir. Aí você pode pensar assim, mas que covarde, não? Não, ele não estava sendo covarde. Porque se ele tivesse fugido, ele lançaria sobre si a culpa. As pessoas na aldeia falariam, olha só que cara sem hombridade, não? Engravidou a moça e fugiu. Então José estava atraindo sobre si a condenação da comunidade e estava desviando a fúria dessa condenação de Maria. E enquanto ele pensava nisso, enquanto ele arquitetava esse plano com o coração angustiado, ele vai dormir e nesse sono o anjo revela para José que não é nada disso que ele está pensando. Maria não havia sido infiel, estava tudo certo, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo. E José então é convidado por Deus a ser o guardião de Jesus, a ser esse protetor de Jesus, e ele cumpre muito bem essa função. A gente vê isso aqui no Evangelho de Mateus, de como José foi o protetor de Jesus. É ele quem providencia as instalações para o nascimento de Jesus, é ele quem providencia a fuga quando Herodes tenta matar Jesus, é ele quem sabe para onde voltar quando a ameaça aparentemente havia desaparecido, é José, é esse guardião. Mas esse sonho de José, além de resolver esse mal-entendido, também traz luz sobre a natureza de Jesus. Nós lemos no texto de Miqueias que aquele que nasceria em Belém, na perspectiva de Miqueias, seria o pastor de Israel. Seria aquele que iria pastorear o povo de Israel. E o pastor é aquele que dá a sua vida pela ovelha. Foi exatamente isso que Jesus fez por você e por mim. Ele deu a sua vida pelo seu povo, pela sua ovelha, pelos seus filhos. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. E as suas ovelhas, todas elas, conhecem a voz do seu pastor. Então há uma intimidade entre aquele que é a ovelha com o Senhor Jesus, que é o verdadeiro pastor. Então esse sonho de José trouxe uma dimensão não só para ele, mas para todos nós, sobre o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus e a natureza salvadora do Senhor Jesus. Uma outra marca do sobrenatural na cena do Natal é a pergunta inconveniente dos magos que vieram do Oriente. Então a nossa tradição diz que eram 3 magos que, guiados por uma ovelha, vieram do extremo Oriente e chegaram a Jerusalém. E entraram na corte de Herodes o Grande, era assim que Herodes era chamado na época, Herodes o Grande. Apesar de toda essa pompa, Herodes era um rei vassalo, era um rei escravo. Ele, na verdade, era um pau-mandado do Senado romano, mas ele se intitulava Herodes o Grande, e ele achava que ele era o rei de Israel, como um dia Salomão foi rei, como um dia Davi foi rei, ele também se achava o rei de Israel. E ele estava um dia lá no seu trono, e de repente chegaram esses magos do Oriente, figuras, visitas ilustres de outros países, e então a corte de Herodes recebe então esses reis magos, e para grande surpresa de Herodes o Grande, a pergunta que esses magos fizeram tirou a paz dele, Herodes, e no caso aqui Mateus, exagerando um pouco,
tirou a paz de toda Jerusalém. E a questão foi a seguinte: os magos perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa pergunta causou uma polvorosa em Herodes. Ele ficou angustiado e ele então consultou os sacerdotes e os estudiosos e perguntaram o que as profecias dizem a respeito disso. E então os estudiosos da época recuperaram esse texto de Miqueias, que nós lemos hoje aqui, e falaram para Herodes: olha, é em Belém, 10 quilômetros daqui, pertinho, aqui em Votorantim, na nossa perspectiva, logo ali. Herodes então pensou: eu vou perder o meu trono. Eu fico pensando como um homem que se intitula Herodes o Grande pode ter medo de um recém-nascido, de uma criança. Mas ele fica com medo de perder o seu suposto poder. Ele fica com medo de que o seu castelo de cartas se desmoronasse. E então ele mente para os magos dizendo: ok, é em Belém, faça o seguinte, vão lá, adorem ele, depois voltem aqui e me digam exatamente onde ele está, porque eu quero adorá-lo. Eu quero adorá-lo. Ele já tinha arquitetado a morte de Jesus. Os magos então vão para Belém e se encontram com Jesus. Quando eles se encontram com Jesus, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eles trazem presentes para Jesus: incenso, ouro, mirra, adoram a Jesus, reconhecem a divindade de Jesus, sabem que aquela é uma criança extraordinária, não é uma criança comum, mas é o cumprimento das profecias, é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, e não só do Velho Testamento, mas Jesus, nele, em Jesus, habitava, e a gente pode deduzir isso a partir da chegada dos magos, habitava a expectativa de toda a humanidade. Toda a humanidade esperava, não só os judeus. E os magos estavam ali para dizer exatamente isso: olha, nós também esperávamos. E através dos magos nós descobrimos que Jesus não veio só para os judeus. Jesus não veio só para aqueles que têm uma genealogia que nos liga a Abraão, que nos liga a Adão. Na verdade, o Senhor veio para todos os povos. Para aqueles que são do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Mas ao mesmo tempo, há um déjà vu, há uma sensação de eu já vi essa história acontecendo antes. E essa sensação, ela é sentida especialmente por Mateus, que tem uma referência forte no Velho Testamento. A história acontece assim. Depois que os magos vão embora, José, o sonhador, ele sonha de novo, e o anjo fala: olha, José, foge, porque Herodes o Grande vai tentar matar Jesus. Os próprios magos também são alertados pelo anjo, ou pelos anjos, para voltarem por outro caminho e não passarem por Herodes. Então José toma a iniciativa de fugir para o Egito, fica no Egito por um tempo, e depois de um tempo que ele fica no Egito, aí se dá esse texto aqui de Mateus 2:20, quando o próprio Deus fala no coração de José o seguinte: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Chega lá no Egito,
a notícia de que Herodes o Grande havia morrido. No lugar dele estava reinando Arquelau, que era parente de Herodes o Grande. E aí José, temeroso de voltar para Belém, próximo de Jerusalém, ele resolve voltar para Galiléia, para Nazaré. Por isso que ele é chamado de Nazareno, porque ele foi criado, na verdade, em Nazaré. Mas a sensação de que eu já vi essa história antes se dá no fato de que lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, na experiência do próprio Moisés, o texto fala assim: ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, veja como se parece com o texto do Evangelho: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Moisés e Jesus, eles se parecem muito no ministério deles. Moisés é aquele que tirou Israel do Egito e levou para a terra prometida. Jesus é aquele que nos leva para uma terra muito melhor do que a terra dos cananeus. Jesus é aquele que nos conduz para o reino do Pai. Mas o objetivo de Jesus é nos libertar. É por isso que a história vai se repetindo. É por isso que o Velho Testamento, ele já vai ecoando a vinda de Jesus, a volta de Jesus. É por isso que o Velho Testamento, direta e indiretamente, nos preparam para acolher Jesus, não como um salvador político, como foi Moisés, mas como um salvador no aspecto da salvação do pecado, da salvação eterna. Então Jesus é a concretização, Jesus é a realização de todas as promessas do Velho Testamento. Como eu falei para vocês, os magos trouxeram presentes para Jesus. Às vezes, quando nós recebemos presentes, nós ficamos pensando, qual que é a intenção da pessoa em me dar esse presente? Né? A gente fica procurando intenções por trás do presente, dependendo do presente, né? Será que ela acha que eu preciso me perfumar mais, me dando esse perfume? Será que ela acha que eu preciso me vestir melhor, me dando essa roupa tão diferente do meu estilo? E assim por diante, né? É claro que Maria e José não perguntaram acerca das intenções dos magos em relação aos presentes, mas nós podemos deduzir algumas intenções que, na verdade, escapavam da própria compreensão dos magos sobre aquilo que eles estavam dando para Jesus. O primeiro mago chega e oferece ouro para Jesus. O ouro tem esse caráter assim eterno, o ouro é nobre. O ouro de verdade mesmo é alguma coisa que permanece. É alguma coisa também que resiste. Um ouro com uma qualidade boa, passou por altas temperaturas. Então, quando esse mago oferece esse presente para Jesus, ele estava falando exatamente sobre a resistência que deve fazer parte da nossa vida, principalmente nesses dias que nós vivemos, dias de grandes lutas, de grandes dificuldades, tempo de angústia, tempo de preocupação, tempo de ansiedade, tempo de medo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então,
essa durabilidade do ouro, essa resistência do ouro, nos faz pensar sobre a necessidade que nós temos de também resistir ao fogo, de resistir às dificuldades. E eu gosto desse texto porque o apóstolo Paulo fala que os nossos sofrimentos, por maior que eles pareçam, por piores que eles sejam, se comparados à glória eterna, eles são leves e momentâneos. Então, esse presente desse mago nos convida a olhar para a eternidade. Nós vivemos olhando para as coisas desse mundo. Nós nos incomodamos demais em olhar para as coisas do mundo, para as coisas que se veem. O Edgar nos falou no início sobre a nossa angústia em relação aos nossos equipamentos. Enquanto ele falava, né, da preocupação, porque a gente quer realmente oferecer uma dinâmica de qualidade. Por isso que a gente se preocupa e se angustia tanto com isso. Mas eu estava pensando, né, enquanto ele falava, eu ficava pensando, como uma coisa como essa, um equipamento como esse, como a falta de um equipamento como esse, como a falha de alguma coisa tão pequena nos angustia tanto. Como as preocupações da vida, mesmo as pequenas, elas conseguem nos derrubar. Talvez porque olhamos demais para as coisas desse mundo. Algumas coisas nos faltam, e aí nós falamos assim, pronto, agora acabou. Agora estou perdido. Agora não tem mais jeito. O apóstolo Paulo fala que esses sofrimentos são leves e momentâneos, comparado à glória eterna, que pesa muito mais do que eles. O ouro do mago nos ensina a olhar para Jesus, nos ensina a olhar para aquele que estava na manjedoura, nos ensina a olhar para o nosso pastor, para aquele que nos provê, que nos supre, que nos liberta. O segundo presente era o incenso. O incenso era usado nas cerimônias do Velho Testamento. Eram aromáticos e normalmente eram queimados, subiam como fumaça. E a referência do incenso é como uma oração que sobe. Então aquela fumaça, aquele incenso aromático que se queimava, produzindo aquela fumaça que subia, representava as orações, o sacrifício do povo que era acolhido por Deus, que chegava até o trono da graça de Deus. E o apóstolo Pedro nos faz lembrar o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Então agora vocês são acolhidos por Deus. Agora vocês são filhos de Deus. Agora vocês são povo de Deus. Então, o bebê da manjedoura sinaliza isso. Sinaliza o fato de que agora somos filhos de Deus. Temos a mesma herança que Jesus tem. Ele, filho natural, e nós, filhos adotivos de Deus. Agora somos povo de Deus. Os magos, que não eram judeus, os do sul, os do norte, os do oriente, os do ocidente, os brasileiros, os coreanos, os negros, os europeus, agora somos filhos de Deus. Você,
Você é filho de Deus. Você é povo de Deus. E aí você está pensando assim, talvez. Você acha que eu sou povo de Deus é porque você não conhece a minha vida. Você não sabe das escolhas que eu faço. Você não sabe das burradas que eu faço com a minha vida. Como eu posso ser povo de Deus? Você é povo de Deus. Essa é uma afirmação categórica. Não é pelo merecimento que alguém é feito filho de Deus. Não é mais porque alguém é descendência de Abraão. Na questão da árvore genealógica, não é mais por isso. Eu não preciso mais pesquisar a minha família para saber se eu sou descendente de Abraão ou não. Em Cristo eu sou descendente de Abraão. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é povo exclusivo de Deus. Deus quer exclusividade na sua vida. Deus não quer te dividir com nada e com ninguém. Deus não quer te dividir com Mamon, com esse Deus do consumismo do nosso século. Deus não quer te dividir com uma vida egoísta, com uma vida pecaminosa. Deus não quer te dividir com o diabo. Deus não quer te dividir com nada e com ninguém. Você é povo exclusivo de Deus. E Deus tem um ciúme extremo de você. Deus não quer ter uma relação aberta com você. Deus quer ter uma relação exclusiva contigo. Nós nem éramos povo, agora somos povo. Somos povo pela misericórdia de Deus. Apenas por isso. Não temos sangue azul, não temos sobrenome, não temos tradição, somos brasileiros, mas somos povo exclusivo de Deus. O último presente que foi dado é a mirra. A mirra é um presente estranho. Não era recomendável levar mirra de presente para um recém-nascido. Ok, era um perfume. Mirra era um perfume. Mas era um perfume especialmente usado na preparação de cadáveres. Então as pessoas morriam e havia uma preocupação em Israel muito grande com o corpo das pessoas. Então esse corpo era preparado para o sepultamento. E uma das fases da preparação era a aplicação de mirra naquele cadáver. Agora, como uma pessoa leva um presente desse para um recém-nascido? Fazia muito sentido. No caso, esse presente ser levado para Jesus. Fazia muito sentido. Nós que conhecemos a história, nós que já sabemos do desenrolar da história, faz todo sentido. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, 37 a 39, diz: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas? As coisas da sua vida, a sua história, os seus problemas, as suas dificuldades. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aquela mirra estava ali para dizer que nem a morte nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. E olha que a morte, por nós, é considerada a maior das dificuldades, o maior dos problemas. Alguém já disse que a única certeza que nós temos é a morte, né? E é uma certeza extremamente desagradável. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito menos os problemas e aqueles que trazem problemas, os demônios, os anjos, o presente, o futuro, poderes, altura, profundidade. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok. Diante dessa narrativa de Mateus, diante dessa história de Mateus sobre o nascimento de Jesus, como nós podemos comemorar o Natal de uma maneira subversiva? Como? Não há problema nenhum de termos as nossas mesas, nos reunirmos em família, fazermos o que sempre fazemos todos os natais. Comemore o Natal como você sempre comemora. Coma, beba, obviamente com muita moderação, com muito cuidado. Celebre, esteja em família. Mas a partir desse Natal, é preciso que você comemore também de uma maneira subversiva. Como? Conscientes de que o reino de Deus já está entre nós. Jesus veio consigo trazendo o reino de Deus. Aquele bebê trazia consigo o reino de Deus. O reino de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que evidencia o reino de Deus dentro de nós. Então, quando você estiver com a sua família celebrando, entenda que esse dia, essa celebração, inaugura o reino de Deus. A vinda, a instalação de forma permanente do reino de Deus entre nós. Felizes. Comemore com muita felicidade. Porque ao redor de Cristo tem espaço para todas as pessoas, assim como você e como eu. Ao redor de Cristo tem espaço para todos nós. Todos nós podemos nos achegar a Cristo. É só nós olharmos a genealogia de Jesus. É só nós olharmos para a história de Jesus, a história da família de Jesus. Quantas pessoas que estão descritas na genealogia de Jesus foram pessoas que erraram ao longo da sua vida. Nós temos Abraão e Jacó, Abraão e Isaac, especialmente esses dois, que gostavam de contar meias verdades ou meias mentiras, dependendo da perspectiva. Nós temos Jacó, que gostava de enganar. Nós temos a prostituta Raabe. Nós temos estrangeiros. Nós temos adúlteros. Nós temos assassinos. Temos mentirosos, desonestos. Nós temos pessoas que estavam à margem da sociedade. Nós temos, tanto na genealogia quanto na cena do Natal, pessoas que não eram bem aceitas pela sociedade, pela comunidade. Os pastores que estavam nos campos. Os estrangeiros, reis magos, astrônomos ou astrólogos, que tentavam ler o futuro pelas estrelas.
existe lugar perto de Cristo, para mim e para você. Adulto e já no ministério, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Então Jesus acolhe as pessoas. Ao longo do Evangelho ele vai encontrando com as pessoas, e vai abraçando, acolhendo, aceitando as pessoas, graciosamente. Então ali diante da ceia de Natal, se alegre, porque Jesus te aceita graciosamente. Jesus te abraça graciosamente, Jesus te acolhe graciosamente. Se admire com a simplicidade do Deus Todo-Poderoso, encarnado no corpo de um bebê. Não deixa a simplicidade te enganar. Se admire com o fato de que o Criador dos céus e da terra, o Criador do sol, das estrelas, do universo, dos grandes animais que habitam os mares, o Criador de tudo, o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então não passe esse Natal enganado pela simplicidade do fato, mas admirado pelo fato do Deus forte se encarnar no corpo de um bebê. Engajado. Entenda que esse Natal é tempo de engajamento, porque todo subversivo está engajado na vinda do reino. Nós estamos engajados na vinda do reino do qual Jesus é o rei. Então a nossa preocupação é que o reino do Senhor, o reino de Deus, ele seja cada vez mais perceptível, cada vez mais percebido na vida das pessoas. Então, como fazer o reino de Deus ser percebido na vida das pessoas? Sendo obediente a Jesus, fazendo aquilo que Jesus diz que nós devemos fazer, está escrito no Evangelho, amando, perdoando, servindo, obedecendo ao Pai Celeste, fazendo tudo aquilo que o Senhor espera de nós. O reino de Deus, como eu já disse, citando o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. O quanto eu sou promotor de justiça, paz e alegria. O quanto justiça, paz e alegria fazem parte do meu estilo de vida ou não. Eu penso que isso deve medir o quanto eu estou engajado no reino ou não. Comemore esse Natal esperançoso pela vinda de Cristo. A Bíblia diz que Cristo vai voltar. Só que ele não volta mais no corpo de um bebê. Ele não volta mais na fragilidade de uma criança nascida nos arredores de Jerusalém. A Bíblia fala que Jesus virá com toda a sua glória, com todo o seu poder. E a vinda de Jesus, ela será incontestável, todo olho verá, e toda língua, embora não acredite, toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não precisamos esperar que o Senhor volte. É claro que quando Ele voltar, nós faremos isso de forma muito natural. Mas enquanto Ele não volta, no Natal, nós o reconhecemos como Senhor, nós o reconhecemos como Salvador, nós o adoramos como Deus, e nós acreditamos que essa cena do Natal apenas inaugura um movimento que vai encontrar o seu clímax com a descida da Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, onde vai habitar paz, justiça, e não mais guerra, e não mais desamor, e não mais morte,
e não mais agressividade. Então, que o Natal alimente a nossa esperança, principalmente em relação à vinda do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha um ótimo Natal, com uma mesa farta, rodeada de amigos e familiares, mas acima de tudo celebrando o seu Rei e o reino que o seu Rei está trazendo. Deus nos abençoe dessa maneira.